o nosso Bíblia e Companhia já começou! Seja bem-vindo, amiguinho! E você também, amiguinha! Estamos falando sobre a Páscoa! E hoje vamos continuar falando sobre a Páscoa de Jesus. Que época linda, não é verdade? Estamos na última semana, conhecendo o que Jesus falou, fez, conhecido como Semana Santa. Final de semana estamos comemorando a Páscoa de Jesus. Que data linda! Uma data em que nós relembramos do sacrifício de Jesus e nos lembramos também que a nossa vida tem que estar sempre consagrada a Ele, nosso coração tem que estar sempre cheio de Jesus. E depois eu vou mostrar pra você como é esse coraçãozinho lá por dentro. Você já conhece? Não conhece? Fica aí. Mas agora a gente vai ter que ir lá pro nosso cantinho. Sim, lá onde a gente escuta a nossa história, a ministração da Palavra de Deus. É hora! É hora! É hora da história! Estamos aqui conhecendo o que Jesus fez na sua última semana, conhecido também como Semana Santa. E estamos colocando tudo isso dentro do livro da Páscoa. Você já sabe como que a gente está fazendo tudo aqui. Vamos relembrar? Jesus passou por Betânia e depois a entrada triunfal lá em Jerusalém. Já vimos, né? No último Bíblia. Foi tão lindo. E depois Jesus comemorou a última ceia. E depois que Jesus comemorou essa última ceia, ele saiu de lá e ele foi por aqui, ó, por aqui, até um jardim chamado Getsemane. Vamos marcar aqui? O Getsemane, aqui, ó. Mas o que será que Jesus foi fazer no Getsemane? Jesus foi orar lá no Getsemane. Junta suas mãozinhas assim. Orar. Jesus estava lá no Getsemane orando. Vejam! Ele estava lá orando porque ele sabia que havia chegado a hora dele cumprir o grande propósito pelo qual ele veio ao mundo. E ele estava ali se preparando para a sua morte. E ele intercedia e ele falava com o Pai. E ele sabia que o que ele ia fazer era algo muito importante. Mas era algo muito pesado também, algo que trazia muito sofrimento. Jesus estava ali orando e a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele sofria tamanha agonia que ele começou a suar gotinhas de sangue. Porque o pecado de toda a humanidade Jesus ia levar na cruz. E era muita agonia. Por quê? Porque ele, como inocente, ia pagar pelo pecado de toda a humanidade. Uau, que momento importante, na verdade, em que ali no Getsemane Jesus estava ali, os seus discípulos estavam junto com ele, e ele estava orando, orando, e quando ele estava nesse tempo de oração, chegaram soldados, sim, para o prenderem. Um dos discípulos, Judas, ele entregou Jesus para as autoridades, aquelas pessoas que não gostavam do que Jesus fazia, e falou, ele está lá naquele lugar. E quando Jesus estava lá orando, esses soldados chegaram, os soldados romanos chegaram e prenderam Jesus. Vamos colocar aqui? Jesus foi preso e ele foi levado para o julgamento. Ó, a mesma figura que está aqui, nós colocamos aqui. Então, do Getsemane, ele foi lá para o julgamento. Mas não foi um julgamento justo. Não. Eles acusaram Jesus de um monte de coisa que Jesus não havia feito.
porque Jesus sempre foi perfeito, santo e inocente. Mas Jesus, ele estava calado, ele não respondeu, ele não falava nada, porque ele sabia que havia chegado a hora dele se entregar em favor de toda a humanidade. E Jesus foi julgado e foi condenado. Condenado ao quê? À morte. Sim, e naquela época as pessoas que eram condenadas morriam na cruz. Uma morte terrível. E Jesus foi pregado ali na cruz do lado de 2 criminosos. E Jesus sofreu muito lá na cruz. Vamos colocar aqui no nosso mapa? Depois do julgamento, Jesus foi levado lá para a cruz. Vamos colar aqui. Esse momento que Jesus estava na cruz, se entregando em nosso favor, foi o momento mais importante que já existiu em toda a existência humana. Por quê? Porque Jesus estava fazendo algo grandioso, algo que ninguém poderia fazer a não ser ele, o Filho perfeito de Deus, que não havia feito nada errado, estava lá na cruz. E lá nessa cruz, Jesus morreu. Morreu por causa dos nossos pecados. Depois que eles viram que Jesus havia morrido, eles colocaram ele num túmulo. E colocaram uma pedra fechando esse túmulo. E passados 3 dias, as mulheres foram até esse túmulo preparar o corpo de Jesus, porque não havia dado tempo. Quando era sexta, no final da tarde, quando Jesus já havia morrido e eles tiveram que colocar Jesus lá no túmulo, não deu tempo de preparar o corpo de Jesus, como era costume da época. Então eles só enrolaram Jesus no lençol e colocaram ele dentro daquela sepultura. E colocaram uma pedra bem grande na porta dessa sepultura. Mas domingo de manhã, quando as mulheres foram lá, veja o que elas encontraram. A pedra havia sido removida e o sepulcro estava vazio. No começo elas ficaram tristes, mas depois o anjo falou para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vai, diga aos seus seguidores, diga aos discípulos que ele ressuscitou, como havia dito. Sim, Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou. Vamos marcar aqui? Aqui, ó, que momento importante. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é isso que nós estamos comemorando. Jesus morreu, sim, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Você sabia que Jesus conquistou lá na cruz coisas importantíssimas, coisas de uma importância muito grande para mim e para você? Vamos aprender mais sobre o que Jesus conquistou na cruz? Chega mais pertinho. Vamos ver então o que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós? São coisas muito importantes, como eu já falei. Uau, olha que legal essa cruz! Ela tem vários compartimentos, várias janelinhas. E em cada janelinha tem algo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Vamos começar com essa daqui, ó. Ei, vejam, tem alguma coisa aqui dentro. Ah, é um passaporte. E tá escrito assim, ó, passaporte para a eternidade. Quando a gente vai viajar, a gente precisa ter passaporte, né? Senão a gente não entra nos lugares. Jesus, ele conquistou esse direito da gente entrar num lugar muito importante. Sabe que lugar é esse? O céu! A salvação que nós temos em Jesus. Salvação é a certeza que nós podemos ter, que quando partirmos desse mundo, vamos para o céu. E foi Jesus que conquistou isso pra gente lá na cruz. Vamos abrir
outra janelinha. Essa daqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ei, vejam! Tem duas crianças se divertindo, muito alegres. Por quê? Porque Jesus também, lá na cruz, conquistou para cada um de nós uma vida abundante. Uma vida cheia de esperança, de amor, de paz, de vitória, de alegria, de amizade com Deus. Que mais que tem aqui? Uma vida cheia de cura. Quando nós temos Jesus, Ele cura a nossa alma, cura o nosso corpo e a gente pode ter uma vida abundante desde agora, sim! Lá no céu vai ser muito melhor, mas eu posso desfrutar dessa vida abundante desde o momento que eu aceito Jesus. Que maravilha! Vamos abrir essa outra janelinha aqui e vejam, aqui tem um troféu! Esse troféu nos lembra da vitória de Jesus sobre a morte. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte e nós também, com Jesus no coração, por mais que nós tenhamos que passar pela morte, nós sabemos que temos a ressurreição com Ele, uma vida eterna junto com Ele. Jesus, Ele venceu a morte. Vamos abrir essa outra aqui? Olha, essa daqui tá aqui no meio, sabe por quê? Porque Jesus, Ele venceu a separação que havia entre o homem e Deus. O que separava? Os pecados. Lembra? Adão e Eva, eles viviam pertinho de Deus, mas quando pecaram tiveram que ir para longe. O que é pecado? Tudo que eu faço, falo, penso, ouço que desagrada ao Deus Criador, porque Deus é santo. Então, antes de Jesus vir, o homem vivia separado de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, Ele fez uma ponte. E por essa ponte que é Jesus, eu posso me aproximar de Deus. Uau, que importante! E vamos abrir mais essa janelinha aqui, que fala, sabe do quê? Da nova vida que a gente tem em Jesus. Ó, aqui tem tipo uma lagartinha. Porque a lagarta lembra da gente na nossa velha vida. Quando a gente vivia pecando. Mas que pecado, chamado? Deixa eu mostrar pra você. A gente peca, a gente faz muito pecado. A gente peca contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quando a gente não cuida da nossa saúde, quando a gente come demais, quando a gente não descansa, quando a gente fica muito tempo no videogame, quando a gente não cuida do nosso corpo. É um pecado contra o nosso corpo. A gente peca contra o próximo. Às vezes a gente fala mal das pessoas, às vezes faz maldade para as pessoas. Isso não é bom. Pecado contra o próximo. E existe também o pecado contra Deus. Quando a gente não adora a Deus, quando a gente não reconhece a Deus em todas as coisas, quando a gente não separa um tempo para Deus na nossa vida. Tudo isso é coisa da velha criatura. Mas Jesus, Ele quer nos dar uma nova vida, veja! Aquela lagarta virou uma linda borboleta. Ela ganhou uma nova vida, assim como cada um de nós, depois que aceitamos a Jesus. Uau, quanta coisa importante Jesus conquistou na cruz por cada um de nós, não é verdade? Como essa história foi linda! Feliz Páscoa! A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Laboratório de Criatividade.
Vamos lá então fazer esse lindo cartão. É, o cartão da Páscoa. Olha como ele é bonito. Olha como ele fica legal. E você pode deixar ele em cima de um móvel assim. E tem o que? Tem a cena da ressurreição. Muito legal, não é verdade? Vamos lá então fazer esse lindo cartão. Você vai precisar de papel colorido. O azul a gente vai usar aqui, ó. O azul. E o verde aqui embaixo. Você vai precisar também de outros pedacinhos de papel, pedacinhos pequenos. Então, quando sobrar papel, você guarda aí que a gente vai utilizando. Daí vamos precisar da tesoura, da canetinha, como sempre, né? A cola. E vamos lá então. Vamos começar fazendo essa parte redonda aqui. Pega alguma coisa redonda que você tem aí, ó. Isso aqui é uma tampa de uma lata. Coloque em cima, assim, do papel. E risque. Ó, tem quase metade da lata. Contorne. Ó, fica assim. Agora a gente recorta. Com o papel verde, a gente vai fazer como se fosse um leque, tá? Como assim, tia Mara? Vai dobrando assim, ó. Como se fosse um lequezinho. Esses que a gente faz pra se abanar quando tá muito calor. Vai dobrando até o final. E agora eu vou dobrar aqui no meio. Essa sanfoninha que eu fiz, eu vou dobrar aqui no meio. Assim, ó. E vou colar. Enquanto a cola seca, você pega essa meia lua que você fez e a gente vai marcar aqui onde que é o meio dela. Faz assim, ó, uma dobrinha aqui embaixo só, não precisa dobrar tudo. Faz uma dobrinha somente aqui embaixo, ó, ficou uma marquinha. E a gente vai colar essa sanfoninha assim, ó. Eu fiz essa marquinha aqui para centralizar, ok? Para mim saber aonde eu coloco a metade da sanfoninha. Vamos colar então. Olha só como ficou. É simples, né? É só fazer a sanfoninha e colar e já temos essa base aqui de baixo, ó. Agora nós vamos fazer o sepulcro e o monte da crucificação. Para fazer o sepulcro, a gente vai utilizar papel marrom. Vou desenhar aqui de canetinha para você ver. Você faz a pedra do sepulcro assim, ó. Daí aqui nós vamos fazer a entrada do sepulcro. Vamos recortar. E como eu vou colocar o sepulcro aberto, eu vou colocar o papel preto lá atrás para ser o fundo, tá? Então você já pega um pedacinho de papel preto, mede ali mais ou menos aonde que você precisa cortar, ó, e já corta. Agora é só passar cola. Agora vamos fazer a pedra que vai tampar aqui, né? Então o sepulcro tinha essa pedra. E eu vou fazer o quê? Com base naquela que eu tirei, eu vou colocar aqui e vou fazer um pouquinho maior. Assim. Muito bem. Vou colar essa pedra aqui. Aqui. E já vou colar esse sepulcro aqui, ó.
Ó, você tá vendo aqui que a sanfoninha, né? Essa daqui tá grudada no papel. Eu vou colar ela aqui, ó, na segunda parte, tá? Não vou colar aqui, eu vou colar aqui na segunda parte. Então você passei cola, ó. Coloca aqui. E segura um pouquinho assim pra secar. E ó, já ficou. Ok? Vamos então agora fazer o monte onde teve a crucificação. É a mesma coisa, você pega o papel e você recorta aí as montanhas. Vou fazer uma maior e vou fazer uma menor. Não precisa ficar perfeito, pode ficar com as imperfeições que a gente sabe que aparecem nas pedras. Vou colar uma sobre a outra, assim, ó. E agora a gente já pode fazer as 3 cruzes. 3 cruzes nós vamos fazer. Como é que a gente faz cruz? Você pega papel e corta tirinha, assim. Vou cortar mais uma. E daí você vê mais ou menos a altura que você quer a cruz. Eu vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui. Daí eu corto todas as outras do mesmo tamanho. Aqui, ó. E agora eu vou fazer a outra parte da cruz. A que vem aqui em cima. Vou cortar mais ou menos aqui, ó. E vou cortar as outras duas do mesmo tamanho. É bem fácil fazer cruz assim. Isso. Agora vamos juntar. Assim. E para elas ficarem iguais, eu coloco aqui, ó, do lado em cima, passo cola e monto as outras em cima dessa, só para elas ficarem do mesmo tamanho. E essa cena da crucificação, nós vamos colocar aqui, ó. Essa eu vou colar no papel azul. Ó, já colei aqui. Olha que bonita que ficou. E agora a gente só vai complementar. E vejam que bonitinho que ficou o nosso cartão de Páscoa, que você pode dar junto com a tua lembrancinha de Páscoa, que você pode deixar lá no seu quarto para decorar, para a gente não esquecer que na Páscoa nós estamos comemorando a morte, mas a ressurreição de quem? Jesus. Jesus vive. Feliz Páscoa! Ah, ficou muito bonitinho. Recadinho da Mara! Vamos lá então para o recadinho da Mara. Hoje no Bíblia e Companhia a gente tem aprendido coisas incríveis. Estamos na Semana da Páscoa. Que semana maravilhosa em que nós relembramos de tudo que Jesus fez por cada um de nós. E já vimos o que Jesus conquistou na cruz. E falamos sobre os pecados, lembra? Que tiramos aqui. E aprendemos que pecamos contra o nosso corpo, contra o próximo e contra Deus. Mas você sabia que tem gente que acha que não peca? E quando você acha que você não peca, que você é perfeito, você não precisa de um salvador. A gente reconhecer o quanto a gente peca nos mostra o quanto nós precisamos de Jesus. E nos faz reconhecer o grande sacrifício que ele fez por cada um de nós. É o que diz 1 João 1, versículo 8 e 9. Nos fala sobre isso, sobre o nosso pecado, sobre
como é importante a gente reconhecer isso. Então, amiguinho, então, amiguinha, não esconda os seus pecados, reconheça, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Por que a gente pode reconhecer, se arrepender? Porque em Jesus nós temos o perdão do nosso pecado. Então, lá, 1 João 1, versículo 8 e 9, eu trouxe aqui escrito pra gente esse versículo. Olha, trouxe essa plaquinha que diz assim, ó, Deus perdoa quem confessa seus pecados, porque essa pessoa mostra que quer mudar de vida, mostra que quer ter uma nova vida, que nem a lagartinha. E olha o que o texto bíblico diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quem? Jesus, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados por Deus. Então, se confessarmos os nossos pecados, na Páscoa nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. A gente só vai entender o verdadeiro sentido da Páscoa e tudo que Jesus fez por cada um de nós, se nós reconhecemos os nossos pecados, se nós reconhecemos que nós só fazemos coisas erradas, praticamos injustiça, mas em Jesus nós temos o perdão desses pecados e temos a reconciliação com Deus. Ai, que lindo! Obrigado, Jesus! E hoje terminamos de construir o nosso livro da Páscoa. Lembra? Desde o início a gente foi estudando junto cada parte da história das duas Páscoas. A Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento. Quanta coisa a gente aprendeu juntos! E esta é a última página que traz o que nós aprendemos hoje. Que linda que é a história da Páscoa, não é verdade? Tudo isso traz um sentimento de gratidão no nosso coração. Quem ama Deus precisa agradecer sempre, porque nós recebemos muito mais do que merecíamos. Somos livres e salvos graças a Jesus Cristo. E isso é um presente maravilhoso de Deus. Quando a gente recebe esse presente maravilhoso de Deus, a gente tem que agradecer. E uma excelente maneira de você agradecer é você abrindo o seu coração, entregando sua vida para Jesus, deixando Ele entrar dentro do seu coração e ficar com você para sempre, guiar a sua vida. Você quer fazer isso hoje? Você pode fazer isso agora, porque você já conheceu tudo que Ele fez por cada um de nós. Vamos então entregar nossas vidas para Jesus em sinal de agradecimento e reconhecimento de tudo que Ele fez por nós? Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração, a minha vida. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E te agradeço por tudo que o Senhor fez e conquistou na cruz para mim. Obrigado, Jesus, por esse presente maravilhoso que é a sua salvação. Feliz Páscoa! Sim! Não se esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. Não se esqueça, amiguinho, não se esqueça, amiguinha,
que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não faz mal comemorar, não faz mal comer chocolate. É muito gostoso, não é verdade? Mas nós não podemos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa, que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo e hoje vive dentro do nosso coração. Obrigado, Jesus. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Tchau.